Trabalharemos nesse vídeo o capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, enumerados no Código Penal. O caso escolhido foi o caso do delegado aposentado da Polícia Civil do Paraná, Ertel Reiben, o qual foi condenado a pagar uma multa de R$ 1.270.000 por ato de improbidade administrativa. Acontece que o delegado aqui citado, quando era titular da delegacia de Almirante Tamandaré, utilizou de um veículo apreendido em proveito próprio e da sua família e ainda substituiu as placas originais do veículo, deixando assim injustificadamente de comunicar à delegacia de Curitiba, a qual investigava o roubo desde 2014. Dessa forma, Ertel foi condenado na vara criminal pelo crime de peculato desvio, perdendo assim o seu cargo. O processo ainda não transitou em julgado. Dessa maneira, explanaremos a seguir os capítulos do 312 e 313 do Código Penal. O crime de peculato tem como objetivo punir o funcionário público que, em razão do cargo, tem a posse de bem público e se apropria ou desvia do bem em benefício próprio ou de terceiro. Está descrito no artigo 312 do Código Penal, que prevê a pena de prisão de 2 a 12 anos e multa. É um crime funcional impróprio, tem como sujeito ativo o funcionário público e o sujeito passivo o Estado ou o particular lesado. O objeto material do peculato pode ser dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, pode ser coisa pública ou particular, desde que esteja em poder da administração. O ato ou apropriação é uma das modalidades de peculato. Ocorre quando um funcionário público tem a posse ou detenção lícita e legítima do bem e se apropria desse bem. Inicialmente, ele tem a posse em nome do Estado e, posteriormente, há a inversão desse título. Ele passa a agir como se fosse dono da posse. A natureza da posse é em sentido amplo, abrangendo desde a detenção até a disposição direta sobre a coisa. A posse pode ser material ou de disponibilidade jurídica, desde que em razão do cargo. O tipo subjetivo é doloso e deve haver um elemento subjetivo especial, que é o animus rem sine habendi. O ato consuma-se com a inversão do título da posse, quando, por ato inequívoco, o agente demonstra a vontade de não devolver a coisa e passa a agir como se fosse o dono. E como se trata de um crime material, a tentativa é cabível. No peculato desvio, o funcionário público ele dá destinação diversa à coisa. Esta coisa pode ser dinheiro, pode ser bem móvel, bem como valor, Pode se caracterizar ali, exemplo, a título de crédito, ações. É pressuposto dessa modalidade criminosa que o funcionário público tenha sob sua posse o bem licitamente e que posteriormente o desvie. Há no presente tipo um elemento subjetivo especial, qual seja a intenção de tirar proveito para si ou para outro. A exemplo, um funcionário público que empresta dinheiro da administração pública para seus amigos. Se ele desvia em benefício da própria administração pública, ele não comete o peculato desvio, mas responde pelo artigo 315 pelo emprego irregular de verbas públicas. A consumação do crime ela se dá quando o funcionário altera a destinação normal daquele bem e a tentativa é cabível. O peculato furto, como o próprio nome define, ocorre quando o funcionário público furta algo para o proveito próprio ou alheio, utilizando das facilidades que o cargo lhe proporciona. Esta categoria está prevista no parágrafo 1º do artigo 312 do Código Penal. Vejamos. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Em resumo, esse parágrafo trata do crime de furto praticado por um funcionário público. Exemplo dessa modalidade de peculato é quando o funcionário público furta um item do almoxarifado onde ele trabalha. Por exemplo, o zelador de uma quadra que furta uma bola do depósito onde é guardado os materiais. Segundo Guilherme de Souza Nutti, ocorre peculato na forma culposa quando um funcionário encarregado da guarda e segurança do patrimônio da administração, por negligência, imprudência ou imperícia, permite de forma involuntária que outro funcionário, um terceiro, se aproprie de forma indevida dos bens da administração pública em razão de sua função. O apenamento pode ser de 3 meses a 1 ano de detenção.
ocorre que essa pena pode ser extinta, caso haja reparação dos danos antes da sentença irrecorrível. Mas, se a reparação se der após a sentença, essa pena poderá ser reduzida pela metade. Trata-se de um crime funcional onde não cabe tentativa e o funcionário responde por forma culposa, enquanto outro terceiro responde de forma dolosa por outro crime. Vamos dar início à análise do artigo 313, que é o peculato mediante erro de outrem. Esse é conhecido como peculato estelionato, ou peculato mediante erro de outrem. Traz a seguinte conduta: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. O bem jurídico tutelado é a administração pública, no que tange seu interesse material e moral. O sujeito ativo dessa conduta é o funcionário público, pois trata de um crime próprio. O particular que vier cometer esse crime responderá no rol do artigo 30. Cuidado para não confundir peculato e estelionato do artigo 313 e estelionato do artigo 171, ambos do Código Penal. O artigo 313 diz: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Apropriar quer dizer comportar como se fosse dono. Então, o funcionário público, ele no exercício de sua função, ele se faz de dono, se apropria de dinheiro ou qualquer coisa móvel que seja possível apropriação por erro de uma terceira pessoa. Você percebe que a terceira pessoa, ela não é induzida ao erro, ela erra por conta própria. Vamos ao exemplo. O agente de trânsito, ele aplica a multa ao cidadão. O cidadão, no mesmo instante, paga a multa ao próprio agente de trânsito. O funcionário público sabe que a multa não deve ser paga a ele. Mesmo assim, ele aceita. Ele tem o dolo, e o dolo se consuma após o erro do cidadão. Já no estelionato, há uma indução por parte do funcionário público. O funcionário público, ele aplica a multa ao cidadão, chega para o cidadão e fala: pode pagar sua multa comigo, que está tudo certo. O cidadão vai e paga a multa a ele. Aí sim é estelionato. Você percebe que há uma indução por parte do funcionário público. Indução para a terceira pessoa, que é o cidadão, errar e está fazendo o pagamento a ele. Olá! Dando continuidade ao nosso assunto, que versa sobre os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, faremos um comparativo entre o peculato na modalidade apropriação, que está descrito na primeira parte do 312 do Código Penal, e o peculato por erro de outrem, que vem descrito no artigo 313, também do Código Penal. Então, o 312 diz o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É bom a gente deixar destacado um trecho desse texto: de quem tem a posse em razão do cargo. Então, o crime de peculato na modalidade apropriação, nós podemos perceber que a posse, ela nasce lícita e só depois ela se torna ilícita. Mas quando é que essa posse ela se torna ilícita? Quando o verbo apropriar-se é praticado, consumando-se assim o crime de peculato na modalidade apropriação. Temos o exemplo do juiz Flávio Roberto de Souza, que ficou conhecido por ser flagrado dirigindo um veículo Porsche apreendido do empresário Eike Batista. É um exemplo claro do que nós estamos estudando aqui. Já o peculato por erro de outrem, que está descrito no artigo 313, diz o seguinte: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Nós podemos citar o exemplo do seguinte: um oficial de justiça vai cumprir um mandado de penhora e, por erro do próprio executado, o executado entrega um bem mais do que é devido. Então, exemplo de um computador. Ele entrega aquele computador que é a mais do que é devido. O oficial de justiça percebe o erro e, ao invés de devolver o bem ou relatar aos seus superiores do ocorrido, ele apropria-se daquele bem, ocorrendo assim a consumação do crime. Nós podemos observar que no peculato por erro de outrem, a posse não começa lícita, como ocorre no peculato
na modalidade apropriação. Ela começa indevida. E esse erro é espontâneo da própria vítima.